Bom, o livro escolhido pelo grupo foi A Escolha, que foi escrito pelo Goldrich e sua filha, e ele aborda sobre a teoria das restrições. Bom, o livro ele traz uma percepção que é bem leve e dinâmica de entender, pelo fato de ser uma conversa com a filha, e ele ainda consegue trazer exemplos da vida real, que permite uma melhor compreensão sobre o tema. Então, o autor diz que as pessoas tendem a tornar muito complexos problemas que são simples. Ou seja, quanto mais complexo tende a ser um problema, mais simples tende a ser a solução. E com isso, ele fala sobre a simplicidade inerente. Ele aborda o conceito de simplicidade inerente por meio de Newton, que Newton diz que toda a natureza está em perfeita harmonia. Então, com isso, o autor ele fala a questão de que quando tu tem um problema, tu tem que perguntar os porquês daquele problema, que foi o que Newton fez quando criou suas 3 leis. Só que as pessoas acreditam que quando tu pergunta porquê, tu encontra mais problemas, sendo que na verdade ocorre o oposto. Quando tu começa a perguntar porquê, tu encontra fatores que são parecidos, ou seja, tu começa a chegar na raiz do problema, e assim é muito mais fácil encontrar uma solução. Enrolado o livro, o autor ele tenta explicar para a filha como ela consegue pensar com mais clareza. Então ele explica vários conceitos, entre eles ele explica a diferença entre conflito e contradição, a harmonia, que independente do tipo de relacionamento que tu tem que manter com harmonia, harmoniosamente, e também a simplicidade inerente. Conforme ele vai explicando os conceitos para a filha dele, ele chega à conclusão de 3 obstáculos que impedem ela de pensar com clareza. Eles são a percepção de que a realidade é complexa, a tendência de aceitar os conflitos como parte da vida e também a tendência de culpar os outros. E o autor fala que tu tem que ser aberto a enxergar tudo aquilo que vem a ti. Que no caso, aqueles que não estão preparados, eles estarão cegos para a sucessão de oportunidades que a vida tem a oferecer. Então, em cima dos conceitos que ele aborda para a filha, ele passa alguns relatórios para ela ir atrás de algumas empresas caso, para então estudar os conceitos e os problemas que cada empresa tem. Um exemplo disso é uma empresa de roupas, que o problema principal que eles têm que resolver é lançar os produtos deles no exterior. Porém, a marca não é conhecida no exterior, só nacionalmente. E para isso ela arranja algumas ideias e acaba lançando como um produto sem marca no exterior, de uma forma que os produtos tenham alto giro e façam as empresas ganhar ainda mais. Então, para concluir, o pai dela explica para ela o que ela precisa fazer para ter uma vida plena, que é o que ela pergunta no início do livro. Ele diz que para ter uma vida plena, ela precisa pensar com clareza. E para pensar com clareza, ela precisa estabelecer mapas lógicos. Então, é o que ele fala lá no início dos porquês. Ela diz que ela precisa achar um efeito e ficar se perguntando por que ele acontece. E com isso, ela vai achar a causa primária. E a solução desse problema primário provavelmente vai ser muito mais simples do que ela pensava que era.